Bom dia, bem-vindos aqui ao canal para mais esse vídeo. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2024 e o tema continua a ser o braço de ferro nos bastidores sobre a questão da Venezuela. Maduro está aferrado ao poder, lança cada vez mais perseguição sobre os adversários e a Rússia e a China parecem trabalhar nos bastidores para que ele não entregue o poder. Por outro lado, Brasil, México e Colômbia fazem um jogo dúbio e vão tentando com a sua postura dar fôlego ao ditador Maduro nos seus propósitos. Isso tudo, inclusive, começa a ser denunciado internacionalmente. Mas antes de entrarmos nas várias notícias que temos aqui, eu gostaria de dar aqueles avisos habituais. Aqueles que não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber as notificações e deem like nesse vídeo e, por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos, conhecidos, familiares, em grupos de WhatsApp, de Telegram, em redes sociais, para que a relevância do trabalho aqui feito aumente. Também convido a todos aqueles que quiserem fazer uma contribuição para o canal, façam aqui nesse Pix que está assinalado aqui embaixo e eu desde já agradeço a todos aqueles que têm contribuído para esse fim. Eu digo aqui o seguinte, não dá para traçar uma linha definida do que é que está acontecendo, a meu ver, porque há notícias diversas e nós temos que colher informações de diversas fontes. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou dar diversas informações que são importantes, mas que podem até ter uma certa contradição. Eu mesmo, quando estava terminando de preparar a gravação desse vídeo, eu recebi uma notícia bem recente que desmente uma outra informação aqui. Então nós precisamos ter uma certa calma e uma certa flexibilidade para ver o que realmente está acontecendo, porque há muita informação de bastidores. Bom, na sexta-feira, essa é a primeira parte das informações que vou dar aqui. Na sexta-feira, o presidente do Panamá anunciou que as negociações para a transição estavam sendo feitas na Venezuela e que não haveria mais como voltar atrás. Inclusive, ele ofereceu asilo político a Maduro para pacificar as coisas na Venezuela e poder-se fazer a transição do poder do modo mais sereno possível. Entretanto, Maduro ameaçou ontem, domingo, o presidente do Panamá e disse que este se deixou levar pelos gringos. Essa é a primeira informação que nós temos aqui. Depois, Maduro disse que rejeita qualquer negociação com a oposição e chama Maria Corina Machado de terrorista e fugitiva por denunciar a fraude eleitoral. Muito interessante usar o termo terrorista para quem contesta o resultado eleitoral, porque houve outros lugares em que essas classificações foram dadas também. Bom, há uma denúncia bem grave feita por Carlos Sánchez Berguen, diretor do Inter-American Institute for Democracy, que é digamos assim, um instituto de tendências mais progressistas, em que ele diz o seguinte, que há um alinhamento claro da Rússia, China, Irã para defenderem a ditadura de Maduro. Mas há uma operação, e essa é a denúncia que ele faz, mais importante e mais grave, é o seguinte, há uma operação que está sendo levada adiante por Lula do Brasil, López Obrador do México e Petro da Colômbia, tratando de simular que querem esclarecer os fatos que estão sobejamente esclarecidos, ou seja, realmente houve uma fraude,
houve uma fraude eleitoral, está documentada e eles fingem que ainda não há documentação e fingem estar à espera de uma documentação dada pela ditadura do Maduro. Eles, agora continua o Carlos Sánchez Vergaño, eles estão, no fundo, ganhando tempo para que a repressão aumente, apostando que, com o tempo que possam ganhar, Maria Corina Machado e Gonçalves Urrutia, que é o vencedor das eleições, possam ser presos ou eventualmente assassinados e assim a mobilização popular possa cessar. Estamos assistindo à aplicação do crime organizado transnacional sobre um povo indefeso. Essa acusação é muito, muito grave. Bom, numa outra linha diferente, nós temos uma declaração do Moreno Ocampo, ex-fiscal, ou seja, ex-procurador e chefe fundador da Corte Penal Internacional, que diz o seguinte: se o procurador da Corte Penal Internacional pedir uma ordem de prisão contra Maduro e os juízes a aprovarem, pela primeira vez há estados que estão discutindo como implementar efetivamente essa ordem de prisão. Bom, traduzindo, seria o seguinte: essa ordem de prisão, teoricamente, não poderia ser executada dentro da Venezuela. Mas, pelo que se percebe aqui, e ele vai fazer mais declarações nesse sentido, pela primeira vez alguns estados estariam conversando sobre a possibilidade dessa execução dentro da própria Venezuela. Diz ele, isso é uma novidade. Pela primeira vez o sistema internacional se encarregaria de tornar efetiva essa ordem de prisão. Bom, eu não vou aqui dizer o que é que eu penso ou não penso sobre as ordens do Tribunal Penal Internacional, estou só dando notícias, não estou fazendo uma análise do que é que eu acho sobre o Tribunal Penal Internacional ou não. Bom, nós temos que pensar no seguinte, nesse momento, e a Maria Corina Machado deu hoje uma entrevista em que ela fala disso claramente, e ela diz o seguinte: enquanto eu estou falando aqui, Maduro está prendendo gente, Maduro está sequestrando pessoas nas ruas. Então, nós não podemos continuar fazendo joguinhos de palavras com um ditador que não quer reconhecer a sua derrota nas eleições e que continua a violência, a perseguição brutal e mais, há mortes, certificam certas notícias da mídia. Nesse momento, há mais ou menos 2.400 manifestantes que foram presos pela Guarda Nacional ou por gangues paramilitares e também pelos coletivos. O Maduro cancelou passaporte de muitas pessoas fora e dentro da Venezuela e já há 24 mortos nessa repressão. E Maduro alertou aos seus adversários que ele está criando novas prisões para colocar esses que protestam contra as eleições. Bom, no dia 11 de agosto, portanto, domingo, 11 de agosto, o Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo o seguinte, que há negociações secretas nas quais os Estados Unidos estão oferecendo anistia a Maduro da Venezuela para ceder o poder. Os Estados Unidos estão buscando uma tentativa de pressionar o presidente venezuelano Nicolás Maduro a desistir do poder em troca de anistia. Então essa seria outra vertente. Eu falei há pouco de uma possível prisão dele, de uma ordem emanada pelo Tribunal Penal Internacional, e aqui seria uma outra vertente, uma negociação para que ele reconheça a sua derrota e saia do poder.
Os Estados Unidos discutiram perdões para Maduro e para seus principais colaboradores, claro, porque fazem todos parte de uma organização criminosa que é uma grande organização de tráfico de drogas internacionais, e o Maduro ainda por cima albergou muitos elementos do crime transnacional. Então, digamos, em princípio seria que os Estados Unidos renunciariam a pedir a extradição do Maduro. Há uma recompensa de 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão de Maduro. Nas últimas 2 semanas, Maduro prendeu milhares de dissidentes, manteve a lealdade dos militares e encarregou a Suprema Corte, repleta de aliados escolhidos a dedo, de resolver o impasse eleitoral ganhando tempo. Há quem diga, ainda hoje li notícias nesse sentido, há quem diga que ele está tentando falsificar as atas eleitorais, o que seria muito difícil porque tem questões de QR Code, etc., mas que especialistas chineses estariam na Venezuela tentando falsificar essas atas. Por outro lado, nós vemos aqui que o seguinte: militares estão corrompidos, a Suprema Corte é uma Suprema Corte criminosa, com gente envolvida com narcotráfico, com gente envolvida com o crime transnacional e gente completamente escolhida a dedo pelo Maduro, e fazem a simulação da justiça na Venezuela. Bom, a ação internacional pode ser o único caminho para forçar a saída de Maduro. Então falam aqui que há muita gente que teme novas ondas de refugiados. A Venezuela já tem mais de quase 8 milhões de refugiados. Maduro deu às gangues transnacionais um refúgio seguro, dizem as autoridades americanas e colombianas, e permitiu, e esse aqui é um ponto importantíssimo, que a Rússia, a China e outros rivais dos Estados Unidos ganhassem uma posição no hemisfério ocidental. Há uma presença fortíssima do Irã na Venezuela também, portanto, do terrorismo islâmico internacional, do Hezbollah. Então, nós vemos que tudo isso complica a situação da Venezuela. Agora vem a referência ao Brasil, ao México e à Colômbia. Brasil, México e Colômbia também estão envolvidos na tentativa de resolver o impasse. Só que a tentativa é completamente diferente. As autoridades dos Estados Unidos querem que esses países, governados por líderes de esquerda simpáticos a Maduro, adotem uma postura mais dura do que a sua posição atual. Ou seja, traduzindo em miúdos, que eles tomem uma posição contrária à fraude do Maduro, o que vai ser muito difícil, porque toda essa posição em que tem uma voz ativa o Sr. Celso Amorim é uma posição para beneficiar o ditador Maduro e para fazê-lo ganhar tempo. Então, essas são as informações que eu tenho no momento. O Miami Herald publicou um artigo de um especialista em Venezuela, e foi esse artigo que eu li nos últimos minutos, que tenta desmentir essa matéria do Wall Street Journal, dizendo que o governo americano diz que não há essa negociação, mas depois na matéria diz que o governo americano estaria sim disposto a dar alguma saída para o Maduro largar o poder. Então nós temos que ver atentamente o que é que vai acontecer e perceber o seguinte: a situação interna do Brasil tem muito a ver com essa situação externa, com essa postura do Maduro, e se o Maduro permanecer no poder, isso vai reforçar o poder desse estado de exceção que já estamos vivendo no Brasil. Então eu acabo aqui esse vídeo e me despeço até amanhã, voltando a dizer o seguinte: aqueles que queiram colaborar com o trabalho que é feito aqui no canal podem fazê-lo aqui
por esse Pix que está aqui embaixo e, por favor, deem like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo.